Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Coloca aí no chat, por favor, se você está me ouvindo bem. Como é que eu posso fazer para melhorar o meu microfone para você? Se estiver ok, tudo bem. Beleza. Claudinei, Flávia, PC. Ok. Vamos então, vamos começar nossa noite, nosso debate no dia de hoje. Então, para quem está chegando agora, eu quero te dizer que essa é a nossa segunda aula, tá certo? Eu sou a professora Morgana Valim. Nós falamos aqui de ética, deontologia e gestão da advocacia. Todas as questões atinentes, né? Só para relembrar, as avaliações, avisos, dúvidas de qualquer natureza devem ser feitas sempre com a professora Natália, tá? Que é a tutora da disciplina, que ela assume essa disciplina junto comigo em sistema de corresponsabilidade. Então, a minha responsabilidade maior é estar aqui com vocês em tempo real, nesse momento síncrono, falando sobre ética, deontologia e gestão da advocacia. Todas as questões técnico-administrativas ficam em cargo da professora Natália, correção de provas, lançamento de notas, tá certo? Tudo isso com ela. Então, para você que está chegando agora, né, não se sinta perdido, né? Não se sinta desprestigiado. A gente tem material complementar no seu portal do aluno. Nós temos todos os slides que você pode baixar, várias recomendações da professora Natália que são interessantes e importantes, especialmente a do calendário acadêmico, né? Que você tem que cumprir. E aí fica de olho nessas informações, porque elas são imprescindíveis. Uma coisa que a gente chama bem a atenção de vocês, né? É colocar o trabalho correto, no local correto, na data correta, dentro do portal para a professora Natália corrigir, porque não há nada que se faça nesse mundo para quando o aluno posta o material errado, perde prazo, ele fica sem nota, o lançamento é zerado e o professor não tem tutor como corrigir. Então a gente já avisa, porque assim não é uma má vontade, né? É por uma impossibilidade institucional, né, de se fazer esse tipo de correção e lançamento de notas, tá? Então fique bem atento. Se tiver dúvidas em relação a prazamentos, onde postar, o que postar, como fazer, depois de ter visto todos os vídeos, todas as explicações, se permanecerem as dúvidas, não hesite. Chame a professora Natália na caixa de mensagens do Canvas, coloca lá uma mensagem bastante clara, né, que ela vai esclarecer a você, tá bom? Mas então, a gente dando continuidade ao que falávamos na aula passada, que é justamente sobre esse movimento, né, conceitual, comportamental da ética, a gente insiste, mais uma vez na aula de hoje, a trabalhar da mesma forma, né? Com exemplos de reportagens. Hoje eu trouxe umas músicas, mais uma vez um exercício gamificado, para a gente aprender de uma forma lúdica e transformar tudo isso, né, num movimento mais palatável. Na aula passada, eu te mostrei uma pessoa que entrou no mercadinho do condomínio e furtava itens, né? De gênero alimentício para fazer o churrasco dele. E essa pessoa era um advogado e criou uma celeuma danada, foi um problema bastante grande, né? Não só no condomínio, mas também fora, porque gerou muitos debates e discussões a respeito do comportamento. E aí, a aula que a gente está tendo hoje, ela também vai trabalhar com essa premissa, sabe? Partindo do comportamento humano, para você compreender um sem fim de coisas. Vou colocar aqui muitas questões para você refletir e debater, e você depois, né, com o seu senso crítico, você vai chegar a determinados resultados. Mas assim, vamos partir então daquela imagem que ficou na nossa cabeça na aula passada do sujeito furtando o mercadinho. Quando a gente está falando
do Código de Ética e Disciplina da OAB, quando a gente está falando do artigo 133 da Constituição, né, que nos enobrece, nos engrandece enquanto pessoas e profissionais escolhidos pela Constituição para estar lá, né, como um sujeito que entra no Estado democrático de direitos para fazer aí a defesa dos menos favorecidos ou dos desvalidos ou daquelas pessoas que estão em conflito, que somos nós advogados, a gente precisa observar assim o comportamento estrutural, né, de quem é essa pessoa. Leve em consideração que todas as nossas ações e atitudes, elas são baseadas num conjunto de ações em que são normatizadas e disciplinadas de alguma forma. Se a gente não estiver olhando para o código de ética enquanto profissionais da advocacia, a gente está olhando para o Código Civil. Se não estiver olhando para o Código Civil, está olhando para o Código Penal. E assim vai, né? Em efeito cascata, essas informações que vão transformando o cidadão, advogado futuro, num sujeito que tem ferramentas, né, essenciais para que ele possa, dentro dos valores éticos, ele influenciar com as suas técnicas, com os seus métodos, o modo de viver de uma sociedade. Mas como assim, Morgana, influenciar? É, porque se você parar para pensar, o advogado, quando ele tem um agir comportamental voltado para as boas ações, ele é um sujeito, né, que é observado porque ele passa a ser um paradigma, né? E aí, então, essa ética essencial desse advogado deixa de ser uma especulação e passa a ser uma verdade, e assim é como se fosse um grande receituário, sabe? Ele vai em relação à forma dele viver, a forma dele, levar as suas ações para o centro, né, de justiça, tentando ter esse lugar da preocupação, de se olhar no espelho constantemente. A fundamentação da moral é olhar-se no espelho todos os dias. Mas como assim, Morgana? Porque a ética, como ela é um conjunto disciplinado de ideias escritas, né, ela vai estar sempre ligada, então, a essa questão dos valores morais. Então, a moralidade está no lugar que você se enxerga, está no lugar que te traz como sujeito multifacetado. Você traz à sua casa um sem fim, né, de movimentos, de educação e etc., para que a gente tenha ao final das contas, na sociedade, um lugar possível de se viver. E o advogado arruma esses lugares, né? O advogado arruma essas gavetas, né? Todas bagunçadas, essa estante toda empoeirada, num lugar possível, onde a gente caracteriza essas grandes ideias. Acho que você deve lembrar, assim que você entrou na universidade, que você estudou algumas disciplinas chamadas propedêuticas. O que são disciplinas propedêuticas? São disciplinas que vão te dando uma construção de pensamento. Por exemplo, as ciências sociais, através da sociologia, você tem a antropologia, que também te ensinou muitas coisas, não deixando de lado a filosofia, né? A educação em direitos humanos, por exemplo, a própria disciplina Libras, que é uma obrigatória nos cursos, né? Ela traz para a gente uma execução de atos humanos, de pensar no outro a partir do outro com o seu olhar. E é isso que o advogado faz. Ai, Morgana, que loucura, eu nunca pensei que o direito fosse assim. Pois é, o direito é um lugar fechado, hermético, né? É um lugar que está o tempo todo colocando para a gente uma condição, né, de vida, está o tempo todo dizendo o que que a gente pode ou não pode fazer. Em algum momento, né, a gente acaba entrando num lugar de discordâncias, e aí é que aparecem os dilemas, as controvérsias, os conflitos, com base em princípios considerados éticos relevantes para se bem viver. Muito que bem. O que que eu quero fazer no dia de hoje com você? Mais uma vez, colocar para pensar. Porque não adianta eu ficar aqui sozinha falando e você daí me ouvindo, né? E a gente achando que todo mundo está se entendendo. É melhor a gente dar exemplos que são exemplos críveis. Nada de Caio, Tício e Mévio, né? A gente não conhece esses carinhas meliantes. A gente conhece gente de carne e osso. E por essa razão, eu quero fazer com que você pense sobre o exercício da advocacia a partir desse lugar da ética que dialoga com a deontologia. Olha aqui para o chat, entra nesse link
E eu vou te dar 5 minutinhos para que você possa fazer uma leitura rápida e compreender o que esse assunto nos traz, tá? Para a gente poder interligar com o sujeito que furtava o mercado. Vamos lá. Se você já conseguiu terminar, é só sinalizar aqui para mim no chat, tá? Que você já entendeu o que diz o texto e a gente começa o nosso debate, tá bom? Acho que é Saul, né? Pois é. Assim, a gente poderia até pensar se realmente isso não passou de um grande equívoco, né? Mas não, foi verdade. O amigo está falando, rapaz, o negócio foi feio. Pois é. Veja bem, para você que ainda está lendo a reportagem, para você que já leu, né, e conseguiu compreender, ela diz mais ou menos assim, ó, ela traz um relato do caso, né, em que um advogado, exato, do caso em que um advogado ele ameaça um juiz durante um processo judicial, né, em Santos, lá em São Paulo. Ele utiliza uma linguagem extremamente agressiva e desrespeitosa, né? E aí esse incidente, ele serve como ponto de partida, sabe, para a gente pensar de uma forma reflexiva a respeito de ética e deontologia. Especialmente quando a gente olha, né, com uma lente de aumento, essa conduta profissional do advogado, que despreza movimentos de cordialidade, urbanidade e respeito, e fere direitos éticos, né, que regem as nossas profissões, a nossa profissão, né? E aí a gente tem que pensar no seguinte, artigo 133 da Constituição que nós lemos na aula passada. Até que ponto, então, a gente pode falar que existe liberdade de expressão para o advogado? Não, Morgana, mas espera aí, ele ultrapassou os limites da lei, o 133 falava isso. Quando o advogado utiliza essa linguagem agressiva, ameaçadora, você acha que realmente ele ultrapassa os limites éticos da profissão e ele entra no lugar de bastante prejuízo em relação aos direitos de personalidade do juiz? Escreve aqui para mim no chat. Eu quero ver o que que você pensa. Não? Não consegue sair nada? Então, vou colocar mais questões para você pensar. O Amilcar está dizendo, com certeza, ele passou dos limites. Mas como que a gente consegue conciliar uma defesa, assim, ó, de interesses dos nossos clientes, respeitando instituições e, ao mesmo tempo, respeitando todos no sistema de justiça? Será que existe alguma consequência ética
alguma consequência legal do comportamento desse advogado conforme está descrito na reportagem? O Jocelyn está falando, esse advogado queria muito comer carne assada, que não pensou nas consequências que pode acarretar processo judicial. Eu não entendi a coisa da carne assada, mas tudo bem. Aprendendo a escrever de forma respeitosa e culta já será o início. Entendo como você, Saul. E aí a gente fica pensando assim na grande importância que é o respeito mútuo e a cooperação, a colaboratividade de todos os atores sociais que entremeiam, né, as suas relações no sistema de justiça, na ambiência forense. E aí vem a história, né, da falta de respeito que pode impactar na eficiência desse processo, na credibilidade do poder judiciário, né? Porque se um começar a atacar o outro, ainda que seja um ataque silencioso, ainda que seja um ataque, né, travestido de uma forma cordial, vai ferir regras deontológicas, porque o juiz vai ficar muito bravo. O juiz vai ficar muito chateado. E como ele sabe que ele não pode perder a linha, ele, senhor juiz, o que que ele faz? Ele vai atacar o cliente da pior maneira possível, porque a forma com que ele vai agir, né, certamente, eu penso, isso é achismo meu, que ele vai atacar o advogado é justamente dando uma sentença considerada inadequada, injusta a partir do olhar desse advogado que foi, né, o sujeito exasperado. E aí, como que a gente vai agir com essas situações de conflito no sistema de justiça? Né? Como é que a gente vai evitar e resolver essas coisas? Quer dizer, o cliente ele te chama para que você possa ingressar com uma ação judicial defendendo os interesses dele que já foram rasgados, já foram feridos, maculados por uma pessoa. O advogado leva essa questão para o Poder Judiciário, que é o lugar que isso tem que ser tratado, né? E aí lá ele fomenta uma briga com quem vai julgar esse processo. Então, assim, me parece uma temeridade, sabe? Me parece assim uma bizarrice, uma loucura, a falta de responsabilidade desse advogado. E aí ele dá as mãozinhas para o cara que furta o supermercado, porque ele causa um prejuízo de grande monta para todos nós. E assim, como é que a gente vai construir e manutenir a nossa imagem profissional a partir desse lugar? Como é que a gente vai apagar isso? Porque todo mundo vem com essa ideia, né, de que somos essas pessoas, né, raivosas, né, que a gente não consegue tratar o outro com urbanidade e educação. Você quer ver uma coisa? É, eu já vi em muitas audiências, especialmente quando eu era estagiária, um advogado combatendo o outro como se fosse um grande inimigo na sala de audiências. Eu não sei se você já começou a assistir audiências para poder entender como é que elas se dão. Eu não sei se você já faz audiências pelo seu núcleo de prática jurídica ou pela defensoria, o lugar que você trabalha, mas tem advogados que eles agem como se o outro fosse um grande inimigo, quando ele é um par social, ele é um colega de profissão, ele faz parte, né, da mesma confraria que eu, e como é que ele vem me atacar pessoalmente? Eu acho que existem mecanismos, existem ferramentas jurídicas para que a gente diga: olha, você errou nisso aqui, ó, você esqueceu disso na petição, ó, você fez esse pedido errado, ó, você não solicitou isso. Eu acho que é um movimento técnico de precisão do outro que consegue apontar os erros desse advogado, né? E acho que é elegante, né? Mostra conhecimento elevado, profundidade e robustez de conhecimento, enquanto o outro fica ali, né, querendo criar uma situação, né, de prejuízo quase que corporal em vias de fato. Então, todas as vezes que a gente pensa nesse cara que não cumpre regras deontológicas, a gente fica assim: será que tem alguma sanção a ser aplicada? O que que esse juiz deve ter feito, hein? Junto à OAB? Será que ameaçar um juiz em sala de audiência, dentro de um processo judicial, vai reverberar tanto ética como legalmente essa informação? O que que o juiz pode fazer contra esse advogado, além de oficiar a OAB? Será que ele pode processar? Ele sai da instituição
da administração pública que ele representa, que é o poder judiciário, e será que ele pode se revestir de pessoa física e pra propor uma ação contra esse advogado por responsabilidade civil? Bom, o que que a OAB vai fazer num caso como esse de desrespeito? Quem é que vai lá falar para a OAB que esse advogado é agressivo e ele matou o homem médio dele? Lembra do homem médio? E aí a gente fica assim, sabe? Engraçado que esse cara ele foi sendo preparado, lapidado, sabe, no poder judiciário, desculpa, foi sendo lapidado dentro da universidade para no poder judiciário ele lidar com essas pressões, sabe, essas tensões da vida forense. Porque você pode não estar percebendo, mas você está sendo preparado para ter controle socioemocional. Você tem, por exemplo, uma disciplina chamada psicologia jurídica, que certamente ela deu uma pincelada, sabe, nessas tintas, mostrando a você o quanto que você tem que ser esse sujeito dentro de uma experimentação profissional, técnico e extremamente capacitado para lidar com o controle das suas emoções onde cabe. Certamente você teve acesso a essa disciplina. Se não teve, vai ter. E aí a gente fica assim, ó, engraçado que a Constituição, na aula passada, que a gente leu, no artigo 133, disse que a gente era um agente de transformação social, defensor da justiça. Como é que isso faz? Como é que isso acontece? Como é que você vai, garantir direitos de cidadania se você não consegue respeitar direitos humanos e fundamentais do seu próprio colega, ou pelo menos do próprio magistrado que está ali, ó, para julgar a sua ação e fazer com que a sociedade se transforme num lugar mais justo? Você está entendendo? Então, todas as vezes em que esse advogado desrespeita alguém, ele está, na prática, jogando fora, com um balde, de uma única vez, toda essa água cheia de princípios éticos, conceitos deontológicos, uma função considerada essencial e importante, que é ser um bom profissional. E na aula passada, só para você ter uma ideia, a gente viu que permanentemente somos obrigados a nos capacitar como pessoa e também como profissional. E cadê a preparação desse sujeito? Será que ele está inapto para efetivamente trabalhar como advogado? Como é que a gente se enxerga advogado? Em que momento isso acontece? A gente toma um remédio, né? E tudo vira de uma hora para outra, inclusive você se transforma num grande advogado? Ou você já começou a ser esse cara, porque esse seu remédio é o conhecimento, é toda a necessidade que você tem de raciocinar crítica e analiticamente um problema? Bom, eu queria que você pensasse a partir desses vieses que são tão importantes para a gente entender que o homem em si, ele não pode abandonar a ética. E esse homem é você, o cara do futuro é o advogado. Porque, assim, todas as vezes em que a gente abre mão dessa conduta, que é considerada justa e correta para a convivência humana e social, a gente vai criar um problema comportamental bastante grande na sociedade. E aí a gente não se ajusta mais. Né? E aí a gente fica efetivamente dentro desse lugar em que a anomia vai tomando conta. E depois, para a gente chegar a um ponto de partida considerado de excelência, é impossível. Você quer ver uma coisa? Todas as vezes em que eu preciso, eu mesma, em causa própria, promover ações judiciais, decidir alguma questão em meu próprio favor, buscar a retomada dos meus direitos, se eu entender, eu, Morgana, que eu não sou capaz de me manter, né, com o mínimo de tolerância, né, e de controle das minhas emoções, eu delego. Eu contrato um colega. Como assim, Morgana? Você estudou pra caramba, você pega a sua carteirinha da OAB e você vai contratar uma outra pessoa? Pois é, para eu não cair num caso como esse. Por isso que a gente costuma dizer que não é recomendável, quando a gente está muito abraçada com o problema, quando a gente se aproxima muito desse problema, a gente criar uma autodefesa, fazendo a promoção dos nossos próprios interesses. Por exemplo, eu tenho uma ação trabalhista contra uma empresa que eu trabalhei porque não depositava FGTS.
Só que nessa empresa, todos os funcionários, eles eram enxovalhados a todo instante de críticas, humilhações, jocosidades, sabe? Desprestígio. Todos os funcionários eram o tempo todo assediados moralmente. E aí, ficam nas memórias essas informações, e eu fico pensando, cara, se eu ficasse eu mesma me defendendo como, né, a minha própria advogada, em causa própria, eu não teria um padrão moral de excelência. Eu acho que eu iria colocar para fora muito mais sentimentos do que direitos desrespeitados. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, ó, as normas, elas são meios apropriados para que a gente possa conduzir valores morais e éticos dentro de determinados nichos, lugares, para que a gente possa se manifestar conseguindo uma regulação desse lugar que nos desprestigia. Então, a norma, ela serve exatamente para isso, para colocar os pingos nos is, para facilitar a compreensão de um mundo de coisas. Então, nós somos prestadores, né, dessa missão, essa grande missão que é fazer com que esse lugar da representatividade, da interlocução em favor do outro possa acontecer com ética. O Wellington está falando, o doutor Hércio Quaresma fala acerca disso na parte criminal. Você precisa ter muito sangue frio para se defender. Pois é, eu vou te falar o Hércio, o Wellington, eu vou te falar uma coisa, que existem alguns ramos do direito que eles são mais, vamos dizer assim, nevrálgicos do que outros. Por exemplo, o direito penal, eu entendo que é para quem realmente consegue lidar com essas emoções e com aqueles dados informativos com uma frieza absoluta. Eu não tenho como lidar com isso. Olhar para um sujeito e falar assim: "Ah, você matou o cara, você matou, você jogou sua filha lá de cima do quarto andar, e eu vou te defender", eu não tenho, esse preparo, eu não quis me preparar para isso, então eu não me arvoro nesse lugar. Você está entendendo? Eu não entro nesse lugar porque eu acho que eu vou corromper, desorganizar a ética e a moral, então eu não quero fazer isso. Eu quero sempre estar sendo regida por um lugar de reconhecimento na esfera profissional que engrandeça, né, que traga nobreza, que traga reconhecimento para todos os meus colegas que também ocupam o mesmo lugar que eu. Por exemplo, um outro direito que mexe muito com essa questão, né, da necessária diligência e observação com uma lente de aumento, é para mim, Morgana, o direito de família, das famílias. É um direito assim que a coisa da lealdade, sabe, da dignidade, ela me faz pensar muito se eu seria uma pessoa muito bem preparada tecnicamente para lidar com isso, embora seja uma professora de direito civil, né, desse lugar que envolve direito privado. Mas por que o direito das famílias, Morgana? Por exemplo, quando eu vejo, hoje, né, de uma forma mais clarificada, as mulheres falando das suas dores. Antes a mulher aparecia com hematoma, com um roxo aqui, um roxo acolá, né, sem um tufo de cabelo. "Ai, ela caiu, acidente doméstico, né. Ai, coitada, ela tem TDAH, ela se dá muito mal entre as paredes, né, ela se bate o tempo todo". Hoje a gente sabe que essa mulher nunca se bateu. Ela foi, na verdade, alvo de uma agressão física, psicológica, patrimonial, né, etc. E, inclusive, aqui na Áfia, né, tem um grupo de pesquisa muito forte que está fazendo grandes ações sociais, justamente com esse propósito, né, de retomada desse lugar de importância da mulher, principalmente da mulher vítima de violência. E aí, se você tiver interesse, depois busca saber com a doutora Aline Teodoro, né, que é a coordenadora do campus Caxias aqui no Rio de Janeiro, e que é um lugar, assim, bastante interessante para você que gosta dessas emoções, né. Mas eu, por exemplo, Morgana, eu acho que eu ficaria muito tocada se eu visse uma mulher sendo desonrada, machucada, sabe, e tivesse que exercer ali o meu papel profissional com garbo e elegância. Eu acho que eu não conseguiria lidar com as minhas emoções de uma forma muito facilitada, então eu me afasto.
Então, o que que eu estou fazendo com você nesse momento? A ética, ela é entendida como uma ciência, tá certo? Então, ela faz o exercício de observar o comportamento do outro diante da sociedade. Se a Morgana, ela não consegue, né, dentro desse lugar da cientificidade, entender que, segundo o bem e o mal, há uma possibilidade, né, dela passear, percorrer esse caminho com adequação, ela se afasta. Naqueles lugares em que ela acha que ela tem preparo suficiente, ela se aproxima e ela será a principal responsável por reatar essas boas, condutas dessas pessoas que não conseguem mais dialogar, né, sem que o interveniente haja. Então, assim, ó, eu consigo transitar muito bem nas realidades contratuais, no direito do consumidor, no direito da cidade, que é uma coisa que eu curto. Então, assim, ó, se a gente não está conseguindo agir com ética, a gente não xinga, a gente não ofende, a gente não agride, a gente não achincalha, entende? Porque aí a gente causa um outro prejuízo, que é o do desempenho humano-moral na sua coletividade. Porque aí, todas as vezes, esse grupo vai sendo observado desse jeito, com um desempenho, como a gente diz, né, aos tropeços, claudicante. Ou seja, todos os advogados serão sempre estigmatizados a partir deste lugar de observação, onde não se tem respeito por uma norma constituída para um grupo. O grupo dos advogados deve seguir obrigatoriamente regras deontológicas. E aí, o que eu queria te dizer, a partir dessa reportagem, sabe, que muito me toca, é que o advogado, ele tem uma obrigação de respeitar pessoas, respeitar todos os integrantes da ambiência forense do sistema de justiça. E assim, ó, ele pode agir com liberdade, com autonomia, mas liberdade e autonomia responsável, quando ele estiver atuando profissionalmente. Porque senão vai acontecer como o Saul disse, né? Ele vai bater de frente com o código de ética. E bateu de frente com o código de ética, ele joga fora a cidadania, ele joga fora a moralidade pública, ele joga fora a paz social, a justiça que ele tanto diz que vai buscar. Porque essa atividade que ele pratica de ameaça é criminalizante, né? E é suscetível a um tipo de apenamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E assim, ó, o advogado ele não tem que ser merecedor de respeito? Tem, a gente viu isso no 133. A gente viu isso no artigo 1º e 2º do Código de Ética na aula passada. Então, assim, como é que ele vai contribuir para prestigiar essa classe, que é a classe da advocacia? Sendo uma pessoa, ó, incivilizada e sem cordialidade. Não dá. E aí, puxando ainda nesse gancho, a gente estava falando na aula passada que Tribunal de Justiça não é lugar de brincadeira, né? Porque assim, ó, também agir como se fosse os processos judiciais uma grande brincadeira também é desrespeito, entende? Como, Morgana? Eu vou te mostrar aqui uma outra coisa que eu separei para você e eu quero que você me diga o que você acha disso. Olha para cá no chat. Mais uma vez, vamos refletir sobre isso aí. O que que você pensa disso? Dá uma olhadinha.
Conseguiu ver aí? Entender o que aconteceu? Pois é, assim, amiga, sabe o que acontece? Quando um advogado não xinga, ele não agride o juiz, né, para mostrar assim o quanto que ele é viril, né, é combativo, sabe o que que ele faz? Ele coloca meme dentro da petição. E aí eu fico me perguntando, será que para a gente argumentar, né, criar um movimento de compreensão da hermenêutica, né, da função teratológica, da doutrina, da jurisprudência, a gente precisa chegar nesse lugar do meme? Eu não estou falando que uma petição não pode ser ilustrada. Eu adoro petições com ilustrações, mas são ilustrações conectadas com o problema, conectadas efetivamente com uma compreensão facilitada do direito, né? E é isso que se faz no design law ou no legal design, mas que não tem nada a ver com meme. Não tem nada a ver com a história da juíza, que também colocou Homem-Aranha na sentença e depois ela se arrependeu e veio a público pedir desculpas, né? E é o que o Samuel está falando aqui, a zoeira na internet funciona muito bem, já em juízo tende a não ser assim tão bem sucedida. Pois é, fica uma coisa de quinta série, não é, Samuel? Eu acho também, sabe? Eu acho que determinadas coisas, assim, olha, elas não devem ser praticadas e a gente tem que respirar, pensar 10 vezes para ver se isso aqui reverbera direito. Não reverberou, não floresceu, não frutificou, para imediatamente com isso. Porque se não transforma o direito, que é um lugar de burocracias e seriedade, num lugar extremamente é, avacalhado. Desculpe o termo chulo, mas é avacalhado. Então, assim, ó, eu acho que compete muito ao sistema de justiça, sabe? Ele começar a dar verdadeiros puxões de orelhas nesses advogados e a OAB complementar, levando para o Tribunal de Ética e Disciplina. Você quer ver uma coisa que aconteceu essa semana, que foi assim motivo de bastante discussão nesses blogs e nesses sites jurídicos? Esse caso aqui, ó, um sujeito resolveu desafiar o sistema de justiça. Mais um, né? Mais um. O amostradinho, né? O amostradinho. Resolveu desafiar o sistema de justiça. Ele, lá pelas tantas da petição dele, ele achou que o juiz não iria ler, porque tem aí uma lenda urbana que o juiz não lê, né? Não sei se isso é verdade, se isso é mentira, não sei. Mas é uma lenda urbana, né? Tipo assim, né? Será que existe saci nesse mato? E aí ele, lá pelas tantas, ele coloca que existe um foro, uma vara civil da Vila do Chaves, Chaves, do SBT, e aí que o juiz de direito se chamava Senhor Doutor Seu Madruga. Olha isso, meu irmão, que isso, né? O estagiário do juiz viu e falou para ele. E aí a gente fica assim, ó, gente, será que esse sujeito ele não vai para a igreja, não, sabe? Será que ele não curva os joelhos dele, sabe? Para no dia seguinte ele pensar que a mesa dele pode estar farta, prosperidade, bonança, boas novas. Porque um sujeito que faz isso, ele vai perder essa ação judicial, ele não vai ganhar honorários, vai ser processado pelo próprio cliente, porque colocou o direito do cliente em perdimento. E ainda vai ser achincalhado nesses sites porque essa sentença agora está correndo meio mundo, né não? Então, assim, falar do Seu Madruga e da vila do Chaves é alguma coisa, assim, de muita bizarrice. Samuel, já vi petições com imagens de planilhas não tão extensas para que houvesse melhor entendimento pelo juiz, para que, assim, não ficasse exaustivo, a compreensão da causa tornando ela mais efetiva para ambos os. Achei isso ótimo. Você acreditava que isso iria. Uhum. Uma ideia muito boa que vi ontem seria a inclusão de fotos de exames de raio-x ou algo correlacionado. Pois é, mas só que a gente tem que ter um cuidado, Samuel, e a gente vai falar sobre isso em aulas futuras, de que todas essas inclusões, né, permitidas hoje com o advento da internet, né?
das novas tecnologias, elas precisam ser comprovadas, né? Porque tudo isso pode também levar ao lugar da erronia. O magistrado, por exemplo, vê um resultado de um exame que levou um, sei, vamos supor, né? Um assistido a óbito, só que aquele exame pode vir através de uma prova falsificada, uma prova fraudada. Então, hoje tem mecanismos, né, da gente apurar a autenticidade ou não da inclusão dessas informações que a internet permite, que a tecnologia nos propicia. E aí eu vou te mostrar, tem um cara, tem um advogado, sabe, que ele está até no Instagram, é Bernardo Azevedo, alguma coisa, não sei bem se é Bernardo Azevedo ou Bernardo de Azevedo. É um advogado novo que ele faz muitos estudos nesse lugar, sabe, de como que a gente pode transformar numa ponte de diálogo direito com a tecnologia, onde a verdade seja o lugar efetivo, sabe, de observação. Então, ele cria mecanismos, assim, de fazer com que o direito possa ser considerado relevante, crível e existente. E aí ele coloca codificações, sabe? Um sistema de chave de acesso, onde o juiz pode ter a certeza de que aquela prova é realmente uma prova legítima. Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque a internet também permite muitas fraudes, isso é muito perigoso. Mas a história de se colocar receita de pamonha, receita de miojo, a Vila do Chaves dentro da petição para desafiar o sistema de justiça, isso não é novo, né? Isso é bem antigo. Mas, assim, o que nos causa estranheza é o fato de que mesmo hoje, né, com as instituições de ensino, levando essas informações, né, de forma bem relevante, sabe, para poder fazer com que a gente repense toda essa nossa conduta de reprovabilidade do advogado, ainda existe muita gente que comete, sabe, isso. E isso me causa muita tristeza, porque assim, a esperança que a gente tem é de que a geração de vocês mude isso, porque a minha geração está viciada, sabe? Está viciada nesse embate, nesse hábito que é um hábito ruim, sabe? De prejuízo, em regras que não são seguidas, sabe? E depois esse mesmo advogado vem a juízo dizer que o sistema é moroso, que nada funciona no sistema de justiça. Então eu fico achando assim tudo muito dúbio, sabe? Tudo muito louco. Esse mesmo cara que tenta corromper o sistema, né, com esse lugar, né, do prejuízo, é o mesmo cara que reclama desse juiz, que muitas das vezes demora, porque ele tem muitos processos para julgar e ele é meticuloso, ele vai ler com bastante calma, etc. e tal, aquela ação. Mas por que que a gente está partindo desse lugar para pensar? Porque o direito é um lugar de dilemas, né? O direito é um lugar que vai trazer o reflexo das ações humanas. E essas ações humanas são esses regramentos deontológicos que partem da gente. E aí, agora, o que que eu queria te eh, convidar a leitura do Estatuto da Advocacia, especialmente em um artigo que vai falar justamente sobre isso, sabe? O quanto que a gente precisa exercer o nosso munus de atribuição com uma notória especialização a partir dos nossos conhecimentos técnicos. Abre aí, por favor, essa lei que eu coloquei no início, a 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Vou colocar aqui de novo para você que está entrando agora, só para você ler e compreender por que que a gente está dialogando sobre isso. Quando você abrir, né, essa lei aí, que é o Estatuto da Advocacia, lembra, a gente vai trabalhar com uma quantidade bastante grande de normas, né? E aí, ele diz assim, ó, logo no início, né? Capítulo 1 da atividade da advocacia. E aí ele segue, ó, dizendo que é uma atividade privativa da advocacia, a postulação que a gente faz nos órgãos do judiciário, ou seja, é o advogado que peticiona, ele dá a entrada, ele que vai cuidar do início, meio e fim dessa ação judicial, ele que vai fazer assessoria, aconselhamento técnico jurídico, tudo isso é o advogado e nenhum outro profissional.
E aí, ele lá na frente vai falar assim, ó, mais uma vez, ó, reforçando o que a Constituição traz. No artigo 2º, que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Por esta razão, lá no artigo 3º, vai lá, ó, o exercício da atividade da advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos de quem se inscreve nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Preste atenção. Quando a gente fala em cumprimento de regras deontológicas, movimentos éticos, moralizantes, a gente está falando que esse cara, né, esse advogado, ele precisa ter a carteirinha rosinha dele no bolso, né? E a gente mais à frente vai ver como é que a gente chega a esse lugar de cumprimento de todos os requisitos para ter essa carteira. Mas o sujeito que às vezes passa 5 anos nos bancos escolares, né, universitários, e ele não faz o exame de ordem, ele não é advogado, nem nunca vai ser. Ele é bacharel em direito. Morgana, o que que um bacharel em direito faz? Nada. Bacharel em direito não faz nada. Ele vai precisar sempre de uma bengala de um outro sujeito que será o advogado. Ele pode trabalhar em conjunto, fazendo uma assessoria, fazendo serviços de pequena monta, mas, tecnicamente, juridicamente falando, ele não assina nenhum documento. Ele não tem essa prerrogativa, porque ele não é reconhecido pela OAB como advogado. E aí, lá na frente, no artigo 3A, a OAB diz assim para a gente: os serviços profissionais do advogado são, por sua natureza, técnicos. Então, a gente não age por senso comum, a gente não age sem conhecimento de especialidade, porque eles são singulares, únicos, sui generis, só nós fazemos. Então, nós detemos todo esse conhecimento técnico jurídico baseado nesse conjunto de regras e normas, por isso que o nosso comportamento tem que ser sempre voltado ao bem fazer. E aí ele continua. Ah, quando comprovada a sua notória especialização nos termos da lei, ele pode, inclusive, olha para o parágrafo único, ó, se associar a um grupo de outros advogados formando uma sociedade. Olha o quanto que é importante, então, a gente ter uma especialidade, e a gente falava isso na aula passada, porque vai depender da gente esse investimento de esforços. E aí ele está dizendo, como é que a gente tem uma especialidade? Ó, com estudo, com experiência, publicação, organização, aparelhamento, uma equipe técnica, né? E aí ele está dizendo, ó, que você trabalhar vai ser essencial para que você possa satisfazer os interesses de um determinado contrato. Que contrato é esse, Morgana? Do seu cliente em relação a você. Agora vamos voltar para a história do meme. Vamos voltar para a história do cara que xinga o juiz. Você foi contratado para trabalhar para uma pessoa, como interlocutor dessa pessoa, porque você que tem um notório saber do direito, porque você é a pessoa especializada, a pessoa em que a OAB diz, eu confio, pode ir lá fazer, porque você é advogado e você faz tudo errado. E agora? Esse contrato que firmou você com seu cliente, esse contrato de honorários, vai servir de prova e documento base para o seu próprio cliente te processar. Você entende? Então, quando a gente está lendo esses artigos, a gente fica dentro desse lugar assim, ó, da preocupação de nos enxergar enquanto pessoas. Então, esse advogado que a todo instante ele costuma, ao invés de construir grandes ideias, grandes oportunidades de convivência com o outro e com o sistema de justiça, ele transforma isso num lugar, né, de prejuízo. Sabe o que vai acontecer? Simplesmente ele vai chegar a um lugar em que ele não vai deliberar mais nada, ele não vai ter mais autonomia, ele não vai poder decidir por si próprio com independência, porque ele é um sujeito considerado inepto. Para o quê? Para a prática da advocacia. E aí, então, a gente, quando fala em comportamento humano, a gente está falando que o comportamento humano ele vai expressar esses princípios considerados pela OAB como válidos e necessários, obrigatórios. Então não adianta você querer fugir, não adianta você querer achar que o juiz não vai ler a sua petição, né? Ou que tudo passou desapercebido e você fez do sistema de justiça um grande lugar de brincadeira que nunca ninguém vai te pegar, porque vai, tem uma hora que você vai ser pego. Então, assim, ó, o que a gente tenta fazer aqui é te
convencer de que, hã, existem alguns fatores, sabe, de que você deve estar diante deles. E esses fatores, assim, eles são imprescindíveis para tomadas de atitudes. Eu trouxe aqui para você 2 músicas no dia de hoje, para a gente pensar também a respeito desse lugar, né, consequencial de valores antiéticos e de valores, em que você junto com o seu cliente passa a ser o baluarte, o exemplo, tá. Uma das músicas eu vou te dar agora para você ouvir. É uma música, assim, talvez o ritmo não te agrade, né, o cantor muito menos, mas presta atenção na letra. A segunda música só vou poder dar para você escutar em casa. Mas por quê, Morgana? Porque tem umas palavras, assim, esquisitas, né, que podem causar algum desconforto. Então, a primeira música eu vou te dar agora e a gente vai ouvir e discutir, porque a gente está pensando em movimentos éticos, comportamentais, moralizantes e, principalmente, questões de especialização desse advogado. Ouve aí essa música. E aí, Sara, gostou? Amanda? Desculpa, mas ri só com o título. Parece sofrimento de forró. Veja bem, vamos lá. Para você que está ouvindo a música, eu vou falando aqui devagar para que a gente possa ir, né, tentando compreender. Todo advogado, ele tem que agir com cortesia, com respeito, com consideração, urbanidade, né, civilidade. Isso no movimento, né, mais simplório das suas ações diárias. Porque ele é pessoa, porque ele é profissional. Então, no lugar dessa interação, né, entre os colegas de profissão, mais ainda, né, porque significa dizer que comportamentos de adequação são esperados. A gente não olha para uma pessoa e espera receber, né, uma bofetada, um palavrão, um xingamento. A gente espera receber cordialidade. Então, todas as vezes em que a gente consegue tratar os outros, né, com essa urbanidade, com esse direito de preservar essas prerrogativas profissionais, de exigir respeito e também de dar respeito, nós passamos a ser o grande imã, né? O grande lugar de ocupação na sociedade. E aí, eu coloquei essa música assim, bem brega, né, tadinho desse homem, né? Bem brega para a gente poder pensar. Ela está dizendo o seguinte, ó, tô levando uma vida de cão, né? Mais ou menos assim? Eu tô sofrendo e vou te contar a situação. Ela me pediu separação. É um cara falando com um advogado. Lembra na primeira aula que eu falei: olha, advogado é quase um sacerdote, né? Ele escuta os problemas do outro, tá quase ali pertinho do divã, não conta para ninguém, ninguém precisa saber disso, né? Só você que procura o advogado é que vai revelar as suas mazelas. Tá vendo a importância da nobreza, da honradez? O cliente precisa confiar em você.
né? Então, se você xinga, ofende, humilha pessoas, a chincalha, quem é que vai confiar em você? É isso que eu quero que você vá pensando junto comigo. Aí tá falando, o seu advogado, isso está atormentando a minha vida. Tá me deixando num beco sem saída. Há uns dias eu não durmo direito, só por causa de um mulherão. Então, assim, tem alguma coisa relacionada aí, ó, ao mundo das famílias, né? Me parece, porque quando ele fala por causa de um mulherão, parece que é a mulher dele, né? E aí ele continua: a carne é fraca e eu caí em tentação. Eu, como? Como assim? Aí ele diz, ó, ela já está falando em divorciação. Ah, então tá certo. Ele está falando do direito das famílias. Está vendo como que a gente consegue reconhecer o ramo do direito para trabalhar para o nosso cliente? Então, assim, ó, essa música super brega, né? Que a gente dança assim, é o lugar que tá de observação e a gente consegue abrir o vadimécum certinho no lugar, né? Ele diz assim, ó. Me diz aí, doutor, o que que eu faço agora? Agora é com você, profissional que estuda permanente e constantemente. Agora é você, pessoa especializada, a dizer o que que ele vai fazer. Aí ele continua assim, ó. Eu sei. Não, como é? Se eu fui o errado da história, tudo que eu tinha eu joguei fora. Aí eu fiquei olhando, ué. Me diz aí, doutor, o que que eu faço agora se eu fui o errado da história? O que que esse cara deve ter feito, hein? Eu tudo o que eu tinha, eu joguei fora. O que que ele jogou fora, gente? Aí ele continua: seu advogado, fala para o juiz que o caso está encerrado. Eu abro mão de tudo, perdi a melhor mulher do mundo. Aí eu fiquei assim olhando, eu falei, mas peraí, o que que ele perdeu? O que que esse homem fez até agora, gente? Fala logo! Né? Que nem a história lá que eu fui nomeada advogada ad hoc, moça, pelo amor de Deus, o que a senhora fez? E aí ele, o seu advogado só entrega o último recado a ela. Eu não consigo olhar na cara dela, eu ainda estou muito envergonhado. Mas por ele, eu continuo apaixonado. O que que esse homem fez? Ele traiu ela com um mulherão. Enquanto a mulher não tinha pedido o divórcio, estava tudo bem, mas só dele pensar em dividir tudo começou a perder o sono. Você tá vendo? Então, assim, olha, sabe como é que a gente chega a essa conclusão, Claudinei? Sabe como é que a gente chega nesse lugar? Porque a condução escrita, falada, nos dá a certeza de que somos pessoas letradas e, como advogados e futuros que seremos, né, todos juntos aqui, a gente tem a compreensão de interpretar esses movimentos que nos levam ao raciocínio lógico, técnico, jurídico do mundo forense. Então, todas as vezes que você ler alguma coisa, vir no sentido de enxergar alguma coisa que passe uma informação, é esse exercício que vocês têm que ter, né? De conseguir compreender que situações problematizantes, dilemas, controvérsias, conflitos, litígios acontecem todos os dias, todo santo dia. E sabe quem é que resolve isso? O advogado que trabalha com sobriedade, com respeito, educação, civilidade e movimentos éticos. Então, assim, você só consegue chegar à compreensão do que fazer a partir desse cancioneiro aqui, brega, porque você, de alguma forma, já está tendo esse teu olhar acuidado, sabe? Cuidadoso, vigilante do prejuízo que o outro pode sofrer, né? Da série Homem, da série. Não entendi. Não entendi isso. Da série Homem. Ah, homem sendo homem, assim, é? Ah, e aí, a segunda música eu já não posso te passar aqui, né? Porque é uma música assim que tem umas informações que também revelam prejuízos, só que estigmatizam o advogado. Só que ela tem ali uma passagem de uns palavreados, umas coisas meio estranhas. E aí eu prefiro te dar no final da aula, você escuta quando a aula acabar e na semana que vem você me fala sobre a música que eu vou te passar, que também tem esse lugar do advogado. Não, não, professora, era a menção do advogado sujo de uma série. Ah, tá. Então, gente, todas as vezes em que a gente está dentro desse lugar da ética, a gente tem que estar movido no lugar da consciência.
Abre agora, por favor, só para você entender o que eu estou falando, o Código de Ética e Disciplina. Vou colocar ele mais uma vez aqui, para quem entrou um pouquinho mais tarde, o Código de Ética e Disciplina, para a gente poder conhecer justamente o artigo 3º. Vai lá, entra aí no Código de Ética e Disciplina. Isso, Samuel, bacana, colocou aí. Então, todas as vezes em que a gente olha para esse lugar, né, a gente está vendo assim, ó. Não, mas espera aí, você colocou do estatuto, né? É do Código de Ética e Disciplina. É o 3º. Isso aí, ó. O advogado, Marcela, ele tem que ter consciência de que o direito é o meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para a garantia da igualdade de todos. Agora vamos voltar a pensar nesse advogado que xinga, nesse advogado que agride, nesse advogado que coloca meme. Será que a gente consegue entender que esses advogados, eles são esses carinhas descritos aqui no artigo 3º? Eu queria que vocês me dissessem. É esse cara que se enxerga foi mal formado. Mas formado por quem? É isso que eu quero entender. O comportamento respeitoso e ético, a gente só aprende na faculdade? Aonde a gente pode aprender mais o dever de urbanidade, de preservação de cortesia, de respeito, de consideração. Você está entendendo? A faculdade, ela acaba de uma forma ou de outra nos moldando, sabe? Para observar. Exato, exato, isso aí, Saul. Ela acaba nos moldando para que a gente possa dar importância, sabe? Que essa reciprocidade, esse respeito mútuo, ele precisa acontecer a um só tempo dentro do sistema de justiça, porque a gente precisa, sabe, guardar conosco, no nosso coração e nas nossas veias, nós advogados, que somos pessoas que vamos duelar constantemente com problemas, mas, né? Exato, Wellington. Mas é a questão do decoro, né, da boa-fé, a gente traz de casa, né? Então, a faculdade, você pode perceber que ela não vai ficar te exigindo constantemente, pelo menos eu entendo que, né, eu, como professora, não faço isso, te exigindo constantemente de que você, por exemplo, tenha uma determinada postura, te domesticando, sabe? Eu não fico tentando fazer com que nenhum aluno meu fique com o corpo dele moldado àquilo que eu penso. Não, eu quero que ele reflita, eu quero que, né, ele consiga pôr autonomia e própria responsabilidade, refletir enquanto agente de transformação social que ele será. Eu preciso que ele entenda o papel dele determinante e interveniente na sociedade, que é alinhar os valores sociais com os valores efetivamente construídos por uma advocacia considerada de acerto, né, de assertividade. Então, a gente vai refletindo sobre essas questões a partir de debates, né? Tô saindo, a biblioteca vai fechar. Boa noite. Valeu, Samuel. Volta na semana que vem, tá? Então, todas as vezes em que a gente pensa, né, é, nessa forma de proceder, né, enquanto pessoa merecedora de respeito, a gente está prestigiando a classe, mas é porque também a gente quer ser respeitado, não é isso? Muito que bem. E aí a gente está pensando constantemente, né, nesse lugar que o direito está, nesse lugar que o direito nos permite vivenciar, beber das águas do direito. Bom, todas as vezes que a gente está falando no direito, a gente está falando efetivamente como um conjunto de normas. E assim acontece também com a ética e com a deontologia. Elas são criadas como movimentos de imposição. Porque se a gente não impor, infelizmente isso acontece, se o Estado não impuser a partir de determinados órgãos de classe, como por exemplo a OAB, a gente não vai conseguir regular a sociedade, né? Porque nós somos pessoas humanas e somos suscetíveis a esses prejuízos, como você vê eu trazendo aqui para você. Então, assim, as normas.
elas são obrigatórias, elas são coercitivas, elas são impostas muitas das vezes pela força. A grande questão do direito, assim, ó, é que ele, enquanto sistema fechado, né, e sistema autônomo, né, de segmento de regras, ele muitas das vezes falha, né, na boa aplicabilidade dos valores morais universais, porque o próprio sistema de justiça comete uma autofagia, né? Como assim, Morgana? É o sistema de justiça comendo suas próprias entranhas. A gente, às vezes, tem juiz que vende sentença, tem desembargador que dá carteirada. Tá entendendo o que eu estou falando? Né? Tem juiz, às vezes, né, que prevalece determinados sujeitos da família, como teve um caso passado, né, de um filho de uma desembargadora que foi pego com um helicóptero cheio de drogas e o sujeito não foi preso, né? Tem essas coisas, né, da autofagia do sistema de justiça. Mas, de alguma forma, a gente tem que pensar que a gente precisa enxergar o direito como um fenômeno social, né? Como um lugar onde essas relações elas surgem e elas são, na verdade, um lugar necessário para serem observadas, porque a vida em sociedade, ela precisa ser melhorada constantemente. E o advogado é um escoteiro, 24 horas por dia, baseado na ética, na moral e efetivamente nas práticas sociais e na sua própria expectativa de vida na sociedade, combatendo todos os males. Então, assim, ó, entenda que muitas das vezes direitos novos vão aparecer, né? Você já deve ter visto aí, assim que você entrou na faculdade, muitas questões sendo discutidas e debatidas que são novas, né? Que a gente começa a ler e tentar entender a partir do lugar, né? De observação, para que ela possa tomar vulto, né? E ser resolvida. Você quer ver uma história que está acontecendo agora na internet? Não tem relação propriamente com uma advogada, mas com uma mulher que vendia sofisticação e classe, a partir de storytellings contratuais, que é a Tânia Bulhões. Você deve estar acompanhando na internet, né? Ela dizia que as xícaras eram feitas a partir, né, da visão da fazenda, não sei das quantas, não, papapá, pé, 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 uma coisa caríssima que ela vendia, só que agora se descobre que ela desprezou, né, todo o respeito que ela podia ter em relação aos seus clientes, seus consumidores, seus contratantes, jogando fora valores morais, éticos considerados justos. Você entende? Então, assim, ó, é porque ela não é advogada, eu só estou dando um exemplo, né, que estabelece justamente esse ponto de partida de observação, que se o direito for seguido certinho como deve ser, certamente a gente não vai ter violações de nenhuma natureza. Então, aí a gente teria uma sociedade um pouco mais ajustada, clarificada para a gente viver. Mas, de toda sorte, assim, o direito é um mecanismo, sabe? Eu quero que você entenda isso. Que quando a gente está falando de ética, quando a gente está falando de moral, quando a gente está falando desse lugar da deontologia, a gente está falando de proteção de liberdade, a gente está falando de direitos fundamentais dos indivíduos. Razão pela qual, na semana passada, eu te mostrei o homenzinho médio, né? Que é aquele sujeitinho que ele vai garantir a todo cidadão, né, uma protetividade de direitos básicos, porque ele é um sujeito considerado exemplar, né? Então, assim, ó, o direito, quando a gente está falando de ética e moral, ele também encontra o seu lugar de ocupação na fala, na argumentação, na hermenêutica, na linguagem. Porque esse advogado que eu te mostrei aí, ele estava desrespeitando o sistema de justiça a partir do quê? Da linguagem escrita. Você está entendendo? Então, olha como que é o direito conversa com a ética e com a moral. Ele conversa constantemente a partir do lugar da comunicação, porque é a comunicação que vai ajudar a resolver conflitos. Então, eu não posso criar mais conflitos dos quais já existem na sociedade. E para isso, a gente tem as normas jurídicas, né, que são, na verdade, grandes textos que a gente tem que interpretar e fazer com que o seu contexto seja aplicado àquele movimento de observação. Então, mais uma vez, ó, a gente tem que ter toda uma prática argumentativa, discursiva, de compreensão, né, e levar isso para o sistema de justiça para o juiz poder minimamente julgar dentro daquilo que ele considerar ajustado. Mas aí eu xingo o juiz, eu desrespeito o juiz. O direito também é, gente, falando do direito sobre o lugar da ética, é um direito de expressividade de cultura.
E essas culturas, elas batem em valores e crenças. E é isso que a gente estava falando agora há pouco, acho que com Samuel ou Saul, que a gente traz essa coisa do direito de casa, né? Desse direito que faz com que a gente possa compreender que eu não sou um ser universalizante sozinho no mundo. Eu sou um ser em construção que estou diante de outras pessoas e essas outras pessoas precisam ser respeitadas. Então, ó, só para você entender, direito é uma ferramenta, né? O direito, ele vai promover sim mudanças sociais, vai promover sim a garantia de uma justiça considerada distributiva, sabe? Cada um recebendo aquilo que tem direito a partir, né, daquilo que busca diante de combate de problemas sociais, especialmente das desigualdades. Então, o advogado, gente, ele não pode, né, estar nesse lugar desprestigiando todo um sistema que foi criado para a sociedade funcionar bem, para a cidadania, sabe, ser considerada um lugar de ajuste para todos. Ah, Morgana, então eu acho que eu estou compreendendo agora. Espera aí. Por isso que naquela disciplina estudo a ciência do direito, ou teoria geral do direito, o professor falava para mim assim que o direito é um sistema de normas e ele vai regular a vida em sociedade. Exatamente. Que o direito é uma grande ferramenta de construção e promoção de justiça. Exatamente por isso. Que o direito é um grande fenômeno social e cultural, porque ele vai refletir valores éticos e morais. Você está vendo onde é que a gente está? Que o direito é um instrumento de controle, porque essa sociedade precisa ser organizada. E o advogado é quem? O defensor do espaço democrático de direito, do Estado democrático de direito. E que o advogado utiliza a linguagem, mas ele não pode ultrapassar os limites considerados possíveis da lei ao se manifestar diante do seu direito de expressão. E, por fim, que o direito é o lugar da transformação social. Então, o que a gente está vendo desde a aula passada? Maus exemplos para criar condições de reconstruir essa história a partir de um lugar de equilíbrio, né? Onde todos esses interesses passem a se ajustar e a gente não causar mais danos a ninguém. E aí, olha o que eu trouxe para você. Deixa eu tentar pegar aqui, para que você tente responder isso com alguma assertividade, não se cobre tanto, porque a gente só está aqui, né, aprendendo com ludicidade. Esses questionamentos que vão te fazer relembrar um pouco do que você aprendeu no começo da sua faculdade e que vão dialogar com as nossas aulas daqui para frente. Se a música te irritar, tira a música, tira os bonequinhos que vão aparecer, mas tenta jogar. São, acho que 5 ou 6 questões bem curtinhas. E eu estou aqui te esperando.
Errou uma? Nossa, mas tá bom demais? Tá bom demais? Essas questões que estão aí colocadas, na verdade, elas servem para a gente pensar assim, sabe, o quanto que o direito é importante nas nossas vidas. O quanto que a ética vai estudar esses valores morais a partir de determinados indivíduos e que, na nossa disciplina, por uma razão, né, especialíssima, somos nós advogados. A Milka também errou uma só. Ah, Pedro, não carregou. Depois tenta mais uma vez. Então, assim, ó, todas as vezes em que a gente está falando de ética, né, a gente está falando em verdade, de um comportamento, que deve ser um comportamento probo, honesto, leal, transparente, verdadeiro, mas que obedece, sabe? Obedece um jeito de viver. E estar dentro do sistema de justiça é buscar uma relação harmoniosa, sabe? De satisfação, de verdade, de desenvolvimento profissional, técnico, científico e humano. Todas as vezes em que a gente está falando de ética, a gente está dentro desse lugar, sabe, de buscar a importância de explicar o comportamento das pessoas, porque, de alguma forma ou de outra, o direito vai se interessar em investigar esse conjunto de valores em que a sociedade acredita. E nós temos dentro da gente esse conjunto de valores. Então, assim, desenvolvimento de uma sociedade depende muito também de como o advogado ele vai agir e de tudo aquilo que ele vai fazer, em razão de si próprio ou em prol de uma comunidade, de uma coletividade de pessoas. Então, eu quero que você tenha sempre isso dentro de você, no seu coração, sabe? Essa razão muito equilibrada de ser quem você é, de fazer as coisas em que você sabe fazer, daquilo que o direito vai te acreditar a fazer. Porque a ética ela precisa estar presente em todo e qualquer lugar, seja no movimento das nossas atitudes, habilidades, competências ou ações. Então, a gente tem que, ó, vigiar, sabe? É aquela coisa meio bíblica, né? Olhar e vigiar e constantemente. Porque um único movimento, né, de prejuízo vai fazer com que a gente caia, né, desse pé de laranjeira de uma vez só. E aí, então, a gente termina aqui no dia de hoje, se despedindo e eu agradecendo muito e constantemente pela sua presença. Eu acho que hoje você me faz muito bem, muito mais feliz, né? Porque me permite dialogar com você constantemente. E a gente se vê na aula que vem, sem excessos, né? Vem aqui, hoje nós batemos assim quase 60 alunos, e isso é bastante interessante para todo mundo, né? A gente poder ouvir um pouco o outro, expressar, né, as nossas ideias. Vocês são muito engraçados. E vou te dar a música para você ouvir em casa, mas é para ouvir em casa, mas não é para falar que eu te dei essa música, mas para você ver o quanto que o advogado é estigmatizado, inclusive por esses movimentos musicais. Olha o quanto que as pessoas nos olham, né, com esse olhar assim, sabe, de prejuízo. Não, não é caneta azul, não. Beijo, gente. Fica com Deus e até a próxima semana. Valeu, obrigada por tudo, viu? Mas é para ouvir em casa, hein? Tchau, tchau.